Aí sim, fomos surpreendidos novamente. Olha, a Polícia Federal agora descobre mais uma ligação de Bolsonaro diretamente com o caso Marielle. E, a coisa vai tomando aí uma proporção que eu não esperava que tomasse tão cedo. Eu falei aqui, faz algumas semanas, que a Polícia Federal anunciou que acabará a investigação do caso Marielle até o final de março. Então temos aí 55 dias mais ou menos até a elucidação do caso. Ok. Na época, o Bolsonaro saiu falando que, olha, um petista foi quem mandou matar Marielle, dizendo que Domingos Brazão, aliado da família Bolsonaro, era petista. Eis que, poucos dias depois, descobre-se que o Ramagem, Alexandre Ramagem, ninguém mais, ninguém menos que ele, foi ele, imprimiu do seu próprio computador o currículo da promotora do caso Marielle, a promotora que saiu do caso 2 meses depois, alegando interferência política. Lembremos, tinha uma promotora no caso Marielle que começou a investigar. Ela descobriu os assassinos, ela descobriu que o Elcio Queiroz, assassino, quando foi buscar o Rony Lessa, vizinho do Bolsonaro, que é o outro assassino, ele entrou no condomínio Vivendas da Barra, onde mora o Bolsonaro, dizendo que ia para casa de Jair Bolsonaro. O porteiro anotou no livro de visitas que o carro dele iria para a casa 58, que é a casa do Bolsonaro. O porteiro não tinha bola de cristal, não tinha como ele adivinhar que aquele carro, 4, 5 horas depois, estaria ali envolvido no crime do assassinato da Marielle, ou seja, ele colocou aquilo ali no livro de visitas antes que pudesse saber. Então, informação que se pode crer na informação dele, não tem como falar, nossa, o porteiro quis incriminar o Bolsonaro. Não dá. E agora se descobre o seguinte, olha a bomba que vem. O Ramagem, além de ter imprimido o currículo e de ter espionado no aplicativo First Mile a promotora do caso Marielle, ele também imprimiu o currículo do computador dele, do delegado do caso Marielle, delegado Daniel Rosa. Tem uma coisa sobre esse delegado. Ele foi o delegado justamente nessa fase que eu te expliquei, que foi quando a polícia e o Ministério Público começaram a ir para cima. Quando a promotora e esse delegado se uniram, eles começaram a investigar o caso, eles começaram a ter avanços. E ali, a família Bolsonaro passou a investigar a promotora, ilegalmente, usando a BIM paralela do Carlos e do Jair Bolsonaro, e passou a investigar o delegado. O delegado, ele não se demitiu, ele estava enfrentando as interferências políticas, até que em determinado momento o governador Cláudio Castro, ele foi efetivado no cargo. Lembre-se, isso foi um intervalo de 2 meses. A promotora começou a fazer várias descobertas sobre o caso. Eu mostrei outro dia aqui a linha do tempo disso. A promotora descobre isso, aí descobre-se isso, aí 2 meses depois o Wilson Witzel é afastado por uma canetada do STJ. O Cláudio Castro, que estava envolvido no mesmo crime, não é afastado, e o Cláudio Castro troca o chefe da Polícia Civil. Para quem não sabe, lá no Rio de Janeiro não tinha a Secretaria de Segurança Pública. Secretaria num estado é como se fosse um ministério no país. Então o Lula tem o ministro da Economia, lá tem o secretário da Economia. Enfim, não tinha a Secretaria de Segurança Pública, tinha o secretário da Polícia Civil. O Cláudio Castro, então, demite o secretário da Polícia Civil e coloca este senhor aqui, Alan Turnovski. O Alan Turnovski, ele é amigo da família Bolsonaro, amigo íntimo da família Bolsonaro, muito amigo, tem foto aí com os dois e tudo mais. A primeira coisa que o Alan Turnovski fez foi demitir o delegado do caso Marielle, que foi espionado pelo Ramagem. Então o círculo fecha pela primeira vez envolvendo a família Bolsonaro, porque até então você tinha ali uma suspeita aqui, outra ali, você falava, nossa, mas o assassino é vizinho do Bolsonaro, que coincidência. Nossa, os 2 assassinos, tanto o que foi motorista como o que realmente fez os disparos, eles pertenciam à milícia do Adriano da Nóbrega, que é amigo de anos da família Bolsonaro, que foi companheiro na polícia do Queiroz, o Queiroz lá das rachadinhas, do Flávio. Foi homenageado o chefe da milícia pelo Flávio Bolsonaro 2 vezes, foi citado pelo Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Quer dizer, peraí, os funcionários de um amigo da família matam a Marielle. Um deles é vizinho do Bolsonaro, o outro, Elcio Queiroz, tem foto com o Bolsonaro. É muita coincidência. Aí você fala, caramba, o Carlos Bolsonaro tem ali testemunhas de que ele teve uma briga feia com a Marielle 3 semanas antes. O Flávio Bolsonaro está envolvido criminalmente com familiares do chefe da milícia, do Adriano da Nóbrega. A mãe e a ex-esposa dele estavam no esquema da rachadinha. Você fala, muita coincidência. Só que agora,
você tem uma coisa que fecha o círculo, que é você falar, nossa, liguei os pontos. Sabe aquele joguinho de criança? Você vai ligando os pontos, liga depois de 30 pontinhos tem lá um jacaré. Pois bem, não fechava, alguma coisinha não fechava, que é o que a gente falava, olha, a Polícia Federal tem que investigar. Eis que chega uma outra investigação e fecha. Por que fecha? Porque agora você sabe que a família Bolsonaro interferiu diretamente no caso Marielle, justo na época em que se descobriram as ligações da família Bolsonaro com o caso. Aí a promotora saiu do caso alegando interferência política. O delegado que foi espionado, ele foi demitido por este amigo do Flávio e do Jair Bolsonaro. Agora vem a pior parte, que você fala, Thiago, dá pra piorar? Ou dá. Prepara, que agora o seu cabelo vai ficar em pé, se você tiver cabelos. O Alexandre de Moraes, por exemplo, não tem. Olha só aqui, ó. Aliado de ex-chefe da polícia do Rio aconselhou acusado de matar Marielle, diz delação. O Elcio Queiroz, aquele que quando foi ao Vivendas da Barra, o motorista disse que ia para casa do Bolsonaro, ele disse que a delação dele foi orientada pelo inspetor Vinícius Gomes. Você fala, tá, e daí? Não a delação. O primeiro depoimento que o Elcio Queiroz deu na polícia e que o Rony Lessa, o assassino, deu na polícia, foi orientado pelo inspetor da polícia, Vinícius Gomes. Tá, Thiago, e daí? O Vinícius Gomes é o braço direito do Alan Turnovski. Alan Turnovski é este aqui. Ou seja, o Cláudio Castro, a partir do momento em que ele assume na base da canetada, a primeira coisa que ele faz é trocar o secretário do Rio de Janeiro. O secretário novo é nada mais, nada menos do que amigo dos assassinos da Marielle. Ele é amigo, ele orientou o depoimento dos dois em 2019. Em 2019, a polícia passou a ter suspeitas de que, olha, até então não se sabia quem era. A polícia passou a ter suspeitas, olha, parece que quem matou a Marielle foi o miliciano Rony Lessa, e parece que o miliciano Elcio Queiroz está envolvido também. E a polícia chamou os dois para depor. O braço direito do Alan Turnovski, que assim, ó, igual carne e unha, liga para o Elcio Queiroz e para o Rony Lessa e fala, olha, vocês têm que depor. Eles tinham até o dia tal para depor, tinha um prazo para depor e podia aparecer lá em qualquer momento. Ó, vocês têm que aparecer em dias separados, vocês têm que aparecer sem advogado e um de vocês tem que ter um álibi. Vocês não podem falar os dois que não sabiam, que não lembram. Um de vocês tem que ter um álibi. O outro não precisa. Então vocês veem aí quem vai ter o álibi, qual vai ser o álibi, combinem direitinho e apareçam sem advogado, que é para parecer que vocês não estão devendo nada. Quem não deve nada aparece sem advogado. Isso diz a delação do Elcio Queiroz. Ou seja, a delação no caso Marielle, que já foi homologada pela Justiça, diz que o braço direito do secretário da Polícia Civil, nomeado pelo Cláudio Castro, amigo da família Bolsonaro, foi quem orientou os assassinos da Marielle. E esse mesmo que demitiu o delegado. Agora você pensa, caramba, ele demitiu o delegado que estava sendo espionado pessoalmente pela família Bolsonaro, porque o Ramagem, ele fazia tudo a pedido do Carlos. A Polícia Federal tem provas de que a secretária do Carlos é quem dava as ordens para a secretária do Ramagem, e aí ela fazia lá o trabalho. Às vezes fazia o próprio Ramagem. O Ramagem mentiu, a Polícia Federal tem provas da mentira do Ramagem. Logo que saiu a operação contra o Carlos Bolsonaro, a Polícia Federal mostrou contra o Ramagem, a Polícia Federal mostrou que o Ramagem, ele imprimiu o currículo da promotora do caso Marielle. A promotora que eu mostrei outro dia aqui, uma matéria do El País, ela se demitiu alegando interferência política. Promotoras deixam o caso Marielle alegando interferências externas e preocupam familiares. Essa promotora aqui, a segunda, Simone Siblio, essa aqui foi espionada. Pois bem, aí ela sai alegando interferência política. Aí o Ramagem, depois descobre-se que também ela foi espionada no aplicativo lá, no software israelense que espionava o celular da pessoa. Isso a gente não sabe também se grampearam o celular dela ou não. Porque tem outros softwares que a imprensa não está dando muita atenção, que estavam na decisão do Alexandre de Moraes, que espionam todo o celular, que grampeiam ligações, quer dizer, a coisa vai piorando, tá? Só que não deixavam rastros igual deixa esse israelense, que é o foco aí de toda a imprensa. Pois bem, eis que o Ramagem diz o seguinte, não, imprimiram o currículo dela porque a ABIN é uma agência de inteligência e aí é praxe você sair imprimindo o currículo de um monte de gente aí, para verificação de praxe. Nada a ver com ela, nada a ver, pô. Imprimir aí currículo de milhares de pessoas, o dela é só mais um. Ah, é? Pois bem. 4 dias depois sai a operação na casa de Carlos Bolsonaro e a polícia diz o seguinte, o currículo dela
foi impressa. Lembra, o currículo tem todas as informações.